Um grande olá para todos vocês, meus queridos estudantes. Bora estudar? Bom, na última aula nós começamos a falar sobre a Era Vargas e, obviamente, nós fomos desde o início e começamos pelo governo provisório. Como ele aconteceu, por que ele aconteceu, quem foram seus líderes, quem esteve apoiando, quem esteve contra, e falamos também sobre os embates que isso vai causar dentro do país, principalmente a Guerra Civil de 1932 entre São Paulo e o Estado brasileiro, que ficou conhecida como a Revolução de 9 de julho de 1932, onde São Paulo buscava retomar o poder, ou pelo menos derrubar Getúlio Vargas, para assim retomar o poder com possíveis novas eleições, e buscava uma nova Constituição que pelo menos pudesse legalizar o governo de Vargas, até então inconstitucional. Bom, nossa sequência vai com o tema de governo constitucional, que é o governo onde Vargas vai lançar mão de uma nova Constituição e que vai do ano de 1934 até 1937. O que vai acontecer? Após a Revolução de São Paulo, que foi rápida, né? Começou em julho, em outubro já havia terminado, São Paulo estava destruída, moral e estruturalmente falando, Getúlio Vargas põe em prática a convocação da Assembleia Constituinte para formular uma nova Constituição que vai ser promulgada em 16 de julho de 1934 e que vai conter em suas resoluções algumas que já faziam parte do governo provisório, como por exemplo o poder mais centralizado nas mãos do governo federal. E também essa nova Constituição vai prever eleições diretas para presidente. Só que mesmo com essa previsão de eleições diretas, a primeira eleição para presidente que essa Constituição vai estabelecer vai fazer valer uma disposição transitória, ou seja, uma transitação entre aquele momento do governo provisório para o governo novo que surgiria. E essa eleição deveria ser indireta, ou seja, deveria ser votada pelo Congresso Nacional. E assim Vargas acaba sendo eleito presidente do Brasil, dessa vez, segundo a nova Constituição, de forma legal. Nesse período, assim como acontecia na Europa naquele momento, o Brasil começava a assistir à radicalização política de esquerda e de direita, com organizações que começavam a protagonizar alguns conflitos entre eles. E dentre essas organizações, duas se destacam: a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, das quais falaremos agora. Começando pela Ação Integralista Brasileira, esse grupo era formado por pessoas de pensamento, vamos dizer assim, de extrema direita. Eles eram contra a democracia liberal, mas também eram contra o socialismo e comunismo e contra as ações que estes promoviam no Brasil para tentar transformar, obviamente, o Brasil em um país comunista, influenciados pela Revolução Russa de 1917 e por outras tentativas de revoluções que vão acontecendo no decorrer dos anos. Vamos começar então da Ação Integralista Brasileira, um grupo liderado por Plínio Salgado e fundado em 1932. Era a união de grupos e partidos ultranacionalistas de extrema direita influenciados pelo fascismo. Sim, o fascismo teve influência no Brasil, assim como em muitos outros países da América Latina e do mundo, e não vai ser diferente. Aqui os integralistas vão fazer uso desses ideais fascistas, nazistas, em seus modos de agir, seus modos de pensar e nos seus rituais e também nas suas práticas. Eles defendiam a existência de um único partido, igual na Alemanha e na Itália, o fim da liberdade de expressão, a eliminação de oposições, ou seja, qualquer um que fosse considerado contra esse partido, contra esse governo, seria eliminado da forma que fosse necessário que eles vissem como ideal. Não importasse como, seja por assassinato, por prisões, por exílio, de qualquer forma,
eles deveriam ser eliminados. O culto ao líder, a recusa ao liberalismo e ao socialismo. Peraí, professor, isso não é antagônico, né? Recusar o liberalismo não é ser socialista? Não necessariamente. O socialista, ele pensa de uma forma. A extrema-direita antiliberal pensa de outra, mesmo que com semelhanças. O socialismo, ele vê a produção da riqueza como sendo algo pertencente a todos e que o Estado deveria administrar e entregar para todos de igual forma, assim não haveria luta de classes sociais. Já o antiliberalismo da extrema-direita luta contra o comunismo, porque eles são a favor da iniciativa privada, eles são a favor de manter a situação como ela era nas classes sociais, só que com um controle mais forte do Estado sobre a economia. Enquanto o liberalismo prega o Estado mais separado da economia, um pouco mais ali, a economia cuida de si mesmo, os ultradireitas, né, aqueles antiliberais, eles vão querer que o Estado controle a economia para que a economia cresça com força, já que a crise de 29 foi tida como responsabilidade do liberalismo que não soube lidar com a situação daquele momento. Além disso, eles também eram a favor do combate ostensivo, sem tréguas, para qualquer um dos defensores do liberalismo e do socialismo. Qualquer um deles era visto de igual forma. A pessoa poderia ser a favor do capitalismo, poderia ser a favor da sociedade hierarquizada, da sociedade de classes, mas se ela fosse liberal, se ela fosse aquela pessoa que pensasse que o Estado não deveria intervir na economia, ela era tida como inimiga e era vista como motivo de exclusão da sociedade, como motivo de perseguição, assim como, obviamente, os socialistas/comunistas. O símbolo dos integralistas era a letra sigma do alfabeto grego, cujo significado é soma ou agregação. Além disso, além do seu símbolo, eles também tinham um comprimento específico bem inspirados no comprimento nazi-fascista, que consistia no braço direito esticado com a palma da mão para baixo, e eles diziam a palavra Anauê, que era o seu lema. Anauê significa você é meu irmão. Essa ação integralista brasileira tornou-se então uma organização paramilitar. Ela é uma organização que tinha funções como os militares, mas não era oficialmente militar. Andavam uniformizados, eram chamados de camisas verdes, com o símbolo da sigma no braço esquerdo, e eram impressionantes no seu modo de agir. Eles impressionavam por sua disciplina, seus rituais, canções e marchas coreografadas, tal qual os nazistas e os fascistas faziam naquele período. O outro grupo, que é extremamente oposto à ação integralista brasileira, é a Aliança Nacional Libertadora, também conhecida como ANL. Essa era uma organização promovida no Rio de Janeiro em 1935 em resposta ao crescimento do integralismo pelo Brasil. A liderança constava de militares identificados com o tenentismo, olha o tenentismo aqui de novo, só que dessa vez não está do lado que defendia Getúlio Vargas expressamente dito, estava do lado que combatia as ideias mais extremas de Vargas e dos integralistas. O seu primeiro presidente foi Ercolino Cascardo. O grupo caracterizava-se como uma frente antifascista do qual participavam organizações femininas, culturais, estudantis, sindicais e profissionais liberais. Além disso, lutavam contra o integralismo, é óbvio, e contra a Lei de Segurança Nacional. Foi uma lei promulgada em abril de 1935 pelo governo Vargas, e essa lei considerava determinadas atividades contra o Estado como crimes que deveriam receber tratamento jurídico mais repressivo, ou seja, deveria ser punido com rigor, não importa o tamanho desse rigor. Eles também exigiam liberdades democráticas, além disso, combatiam capital estrangeiro, eles exigiam o cancelamento da dívida externa, a reforma agrária e o fim da exploração dos camponeses. Uma outra figura importante desse grupo é o Luiz Carlos Prestes, também líder do tenentismo entre 1922 e 1925, famoso pela coluna Prestes.
Luiz Carlos Prestes foi indicado como um possível presidente na época da formação do grupo lá no Rio de Janeiro. Porém, nunca participou da direção do grupo. Entretanto, ele proclamou apoio à aliança em um manifesto no qual ele dizia todo o poder à ANL, numa alusão clara à frase de Lenin na Revolução Russa, na qual ele dizia todo o poder aos sovietes. E por conta desta frase, essa frase foi o álibi que Vargas precisava para declarar a ilegalidade da aliança, que vai deixar de existir oficialmente em julho de 1935. Ela deixa de existir oficialmente, mas não deixa de atuar clandestinamente. Uma das atuações de pessoas que faziam parte da aliança é também de 1935, chamada de Intentona Comunista. Foi uma tentativa de revolução comunista liderada por Luiz Carlos Prestes e assessorada por pessoas da Internacional Comunista. É uma espécie de reunião de lideranças comunistas do mundo todo, que foram enviados clandestinamente para o Brasil, e uma delas era Olga Benário, que era alemã. Essa revolução vai estourar em momentos distintos, não na mesma hora, não nos mesmos dias, mas em dias diferentes, por conta de uma série de falhas na comunicação, muito provavelmente, e isso vai fazer com que a revolução em si fracasse. É lógico, é um dos motivos, né? A primeira vez que estourou essa revolução foi em 23 de novembro de 1935, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e em 24 de novembro em Recife, em Pernambuco. Só que sem apoio popular, acabou fracassando. Como os acontecidos do Nordeste já estavam assim complicando a situação, né? Já desandou um pouco as ideias da Revolução, Prestes acabou desencadeando também a sua revolução no Rio de Janeiro, que também vai fracassar por conta da falta de apoio popular. Prestes foi preso, assim como outros comunistas e também os pertencentes à Intentona Comunista, aqueles que não conseguiram fugir do Brasil, foram presos, entre eles a Olga. Só que a Olga ela vai ser deportada para a Alemanha, onde ela vai ser executada na câmara de gás pelos nazistas. Existe um filme brasileiro que fala sobre esse assunto, chama Olga, né? Muito interessante o filme. Eu indico para vocês, vocês podem buscar aí nas plataformas existentes aí de filmes, ou mesmo no YouTube, que vocês vão encontrar. Essa intentona comunista vai acabar sendo um dos motivos para mais um golpe de Estado que vai acontecer em 1937 e que vai gerar um novo período do governo de Vargas, que é o Estado Novo. Mas isso fica para o próximo vídeo, então fiquem com Deus, bom estudo para vocês, até o próximo, tchau!